Então eu vou trazer até aqui o Nildo Almeida, o autor e criador de Feira de Caruaru, para cantar comigo. Anildo! Vai dizer o testemunho aí para o público, para os ouvintes. Ouvintes de casa, Antônio Antônio, muito boa noite. Atendendo o convite do Luiz Gonzaga, estou aqui a sua inteira disputa. Para cantar a sua música. A nossa feirinha. A Feira de Caruaru, tá? Eu não aprendi, não decorei bem a letra, porque a letra é difícil, hein? Vou confessar uma coisa, eu fiz, mas também não sei de cor ainda não. Então, O que a gente faz? quando você se atrapalhar, você joga pra cima de mim. Quando eu me atrapalhar, você me defende, tá? Um empurra o outro. Ah, tá. Vocês prestem atenção, porque nem eu, nem ele sabemos a letra. É uma confusão. Nem eu, nem ele. Nenhum, nem outro sabe. Vocês vão prestar atenção. Vamos embora. A Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. Senhoras e senhores, boa tarde. É com sentimento de honra que a Universidade Federal de Pernambuco inicia esta sessão solene de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Nildo Almeida, compositor, músico e poeta caruaruense. Este evento faz parte das comemorações dos 75 anos da UFPE. Pedimos que observem se os seus telefones celulares encontram-se desligados ou em modo silencioso. Convidamos para presidir esta sessão solene o magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alfredo Macedo Gomes. Convidamos o diretor deste Centro Acadêmico do Agreste, professor Manuel Guedes. Convidamos o coordenador do Núcleo de Ciências da Vida, aqui do Centro Acadêmico do Agreste, professor Saulo Ferreira Feitosa. A mesa está formada. Então, gostaríamos de registrar a presença do coordenador eleito do Núcleo de Ciências da Vida, Vitor Caiado Brito, a coordenadora do curso de Medicina, Carolina Paz, presidente do Conselho de Promoção de Políticas Culturais de Caruaru, José Urbano da Silva, o gerente de Cultura da Fundação de Cultura, Erlon Cavalcante, Fúvio Wagner, vice-presidente da Fundação de Cultura, aqui representando a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, José Severino do Carmo, presidente da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, a professora do curso de Medicina, que fará o discurso panegírico em homenagem ao senhor Nildo, Rosiane Freire Lacerda, a representante do Centro Paulo Freire de Estudos e Pesquisas, Daniele Silva, professor Mardoni Chagas, vice-coordenador do Núcleo de Ciências da FIDA, chefe de gabinete adjunto da UFPE, Manuel Moraes, os assessores Maria Lúcia Barbosa e Breno Caldas, a pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida da UFPE, Bruna Almeida, o diretor de Relações Internacionais da UFPE, Madson Góes, superintendente de Comunicação, Sofia Costa, superintendente de Tecnologia da Informação, Marco Aurélio Benedetti, Nestor e Fábio, que também trabalham na Superintendência de Tecnologia da Informação, a diretora do Centro de Ciências da Saúde, Cíntia, a vice-diretora Daniela Feitosa, do Centro de Ciências Médicas, Luiz Alberto Matos, do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, a diretora Claudete e a vice Carla Monteiro, e o vice-diretor aqui do Centro Acadêmico do Agreste, Gilson Silva. Agradecemos a presença de todos, dos familiares, filhas, netos, não sei se tem bisnetos, todos agradecemos assim a presença. Então, anunciamos a palavra do magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, para fazer a abertura oficial desta solenidade. Alô? Alô? Opa, então, primeiro, boa tarde, né, a todos e todas. É uma grande honra para a Universidade Federal de Pernambuco
fazer o reconhecimento, né, e a justiça à histórica contribuição, né, de Eunildo Almeida por meio da concessão e outorga do título doutor honoris causa. Então, é um grande prazer estar aqui, né, presencialmente aqui em Caruaru, para que nós possamos honrar, convidando, né, desta forma, o Eunildo a fazer parte também da nossa comunidade acadêmica, uma vez que ele recebe esse título. Gostaria, inicialmente, também de saudar o professor Manuel Guedes, diretor deste centro. Prazer, Manuel, estar aqui com você, presencialmente, depois de um longo tempo, né, que nós nos encontramos sempre virtualmente. Saudar também o professor Saulo Feitosa. A alegria, Saulo, estar também com você. Saudar a todos os familiares de Eunildo, os amigos próximos, amigos que estão distantes também, que estão vibrando com esse momento especial, e saudar a comunidade de professores e professoras, técnicos e técnicas, estudantes aqui do CEA. E a todos os colegas da gestão, diretores de centro, pró-reitores e pró-reitoras, diretoras que estão conosco. Eu vou iniciar, então, fazendo o convite para que a comissão de honra possa conduzir, né, o poeta Eunildo Almeida a este recinto. A comissão de honra é composta por Helenida Almeida, a esposa, Maiara Almeida, neta, Daniele Almeida, também neta, Shirley Almeida, neta, o Edneide Almeida, filha, o Edna Almeida, filha, e Adriano Campos. Por favor. Tem mais? Desculpa. Desculpa, gente. Tem Adriano Campos e tem Marcos Lopes também. Então, esta é a comissão de honra. Pedimos que se dirija ali fora para trazer o nosso queridíssimo homenageado. Obrigada. Então, registramos também a presença da vice-presidente do Instituto Histórico de Caruaru, professora Cláudia Pinto. Então, convidamos para proferir o discurso panegírico em homenagem ao poeta Eunildo Almeida, a professora Rosane Freire Lacerda, professora do Núcleo de Ciências da Vida do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE.
magnífico reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Dr. Alfredo Macedo Gomes, em nome de quem eu cumprimento todos os membros da comunidade universitária da Universidade Federal de Pernambuco, em especial o Núcleo de Ciências da Vida, NCV, do campus Caruaru, desta universidade. Senhoras e senhores, representantes do município de Caruaru, das diversas instituições que estão aqui representadas, em nome de quem cumprimento toda a comunidade caruaruense. Ilustríssimo senhor Onildo Almeida, em nome de quem cumprimento todos os seus familiares presentes nessa cerimônia. O ano era de 2012. Estava eu assistindo à cerimônia de inauguração do novo fórum da longínqua Jataí, perdida no mapa e nas plantações de soja do estado de Goiás. Eis que entra um grupo de crianças de uma escola municipal. Cantavam, para minha surpresa, a feira de Caruaru. Chorei qual criança. Sou do Recife com orgulho e com saudade, como diz a letra de Antônio Maria. Mas naquele momento, naquela distância, Caruaru era minha pátria. E a feira, o rio da minha aldeia, aquele dos poemas de Alberto Caeiro, tão particular e, por isso mesmo, tão universal. Mais tarde, o ano era de 2018. O evento e o lugar eram outros. Uma aula para calouros do curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE. E lá estava ele, o criador, o poeta, que com sua homenagem à feira havia me feito chorar. Chorar de saudades do meu torrão natal. Com sua gente, seus cheiros, suas cores, suas dores. Agora é o ano de 2021 e estamos aqui para homenageá-lo, celebrar a sua vida e a sua obra, expressar publicamente o reconhecimento de sua importância para a cultura, para a história, para o conhecimento, à sociedade e, consequentemente, à própria universidade. Onildo Almeida nasceu em Caruaru, terra que nunca deixou, em 13 de agosto de 1928, há exatos 93 anos, filho de Flora Camila de Almeida e José Francisco de Almeida. Ao longo de sua longeva e prolífica vida, exerceu várias atividades sempre ligadas ao campo artístico e musical. Nos tempos da era de ouro do rádio, foi operador de som da Radiodifusora de Caruaru, onde dirigiu programas de auditório. Além de cantor, músico, compositor, foi também empresário e exerce ininterruptamente, desde 1961, a direção da Rádio Cultura do Nordeste de Caruaru, que assumiu com o irmão José Almeida. Sua obra mais célebre, A Feira de Caruaru, gravada em 1957 por Luiz Gonzaga, ganhou o mundo, sendo tocada em 34 países de diferentes idiomas, entre os quais os Estados Unidos, países da Europa Ocidental e da Europa Central, Rússia e Japão. Alcançou, à época de seu lançamento, a façanha de 100 mil exemplares vendidos em apenas 3 meses. No final, a feira, tendo se espalhado pelo mundo, na letra de Onildo, cantada na voz de Luiz Gonzaga, ganhou, ela própria, o título de Patrimônio Cultural e Material do país, concedido pelo IFAM em 2006. Mas nem só da Feira de Caruaru viveu a capacidade criativa do compositor e poeta. Desde a sua primeira composição musical aos 13 anos de idade, Onildo Almeida já produziu e teve gravadas mais de 641 músicas, inúmeras delas de absoluto sucesso.
Suas letras foram cantadas por intérpretes de renome nacional e internacional, não apenas cantores e grupos musicais ligados à música regional nordestina, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês, Jorge de Altinho, Trio Nordestino, Flávio José e Dominguinhos. Também por aqueles ligados à popularmente denominada MPB, como Gilberto Gil, Gal Costa e Chico Buarque, e até intérpretes de linha mais romântica, como Maísa e Augusto dos Santos. Pela importância de sua produção poética e musical, o nome de Eunildo Almeida aparece em relevantes espaços de reconhecimento artístico e cultural, tais como o Dicionário Cravo Albim da Música Popular Brasileira, a Discografia Brasileira do Instituto Moreira Salles, o Instituto Memória Musical Brasileira e a Fundação Casa de Rui Barbosa. Numa atividade em que compositores geralmente são esquecidos, Eunildo Almeida tem obtido reconhecimento não apenas no meio musical, aparece também como importante fonte em pesquisas e produções bibliográficas. Seu nome aparece em diversos livros e capítulos, como O Fole Roncou, Uma História do Forró, de Carlos Marcelo e Rosualdo Rodrigues, publicado pela editora Zahara em 2012, Costa Sena, Caminhos Diversos sobre os Signos do Cordel, organizado por Marco Aurélio Fernandes Faria e publicado pela Global Editora em 2019, Luiz Gonzaga, O Rei do Baião, Sua Vida, Seus Amigos, Suas Canções, de José de Jesus Ferreira, publicado pela Apres de Curitiba em 2019, Feirantes, Quem São e Como Administram Seus Negócios, publicação de Márcio Sá pela editora da UFPE em 2019, e a Feira Livre do Brasil, Bandeiriano, de Rosiane Aguiar, no livro Residualidade ao Alcance de Todos, publicado em Fortaleza pela Expressão Gráfica e Editora em 2015. Um destaque especial vai para a sua importância na produção do conhecimento acadêmico. O nome de Eunildo é citado em diversos trabalhos monográficos de graduação e mais ainda de pós-graduação, em diversas universidades pelo país. Entre teses doutorais e dissertações de mestrado, referências ao nome e à obra de Eunildo Almeida aparecem nos programas de pós-graduação de educação da universidade. Nos programas de pós-graduação em educação da Universidade Estadual de Campinas, de Literatura e Interculturalidade da Universidade do Estado da Paraíba, de Família e Sociedade Contemporânea da Universidade Católica do Salvador, no programa de pós-graduação social em História Social da Universidade Federal Fluminense, de Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco, de Psicologia da Universidade de São Paulo, de Artes da Universidade Estadual de Campinas, de Indústrias Criativas da Universidade Católica de Pernambuco, de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, de História também da nossa UFPE, de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no programa de pós-graduação em Música da Universidade Federal da Paraíba, só para mencionar alguns exemplos. Aparece também em trabalhos de conclusão de curso, de graduação, e em rápida pesquisa podemos encontrá-los nas áreas do jornalismo, licenciatura em música e administração, em instituições como a UFPE, o Instituto Federal de Pernambuco, em Belo Jardim, e a SES UNITA, aqui na cidade de Caruaru. Também em congressos acadêmicos e científicos, o nome e a obra de Eunildo Almeida aparecem em diversos trabalhos. Podemos citar os congressos da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, o Enecult, Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, o CIMELP, Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa, e os congressos da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, entre outros. Apesar de toda a sua relevância histórica e artística, Eunildo Almeida não teve até o momento nenhuma obra biográfica de peso. Sinal, talvez,
da colonialidade e seus preconceitos que delineiam as relações epistêmicas entre centro, sul, sudeste e periferia, o restante do país, especialmente o Nordeste. Só agora uma obra dedicada à biografia do compositor encontra-se em preparação pelo jornalista caruaruense Fernandino Neto. Não obstante sua trajetória artística, foi registrada em alguns documentários televisivos e, mais recentemente, no filme documentário de Helder Lopes e Cláudio Bezerra, Onildo Almeida, Grooveman, lançado em 2017. Mesmo profundamente ligado à temática regional com seus shotes, baiões, aboios e rojões, cantando as histórias, costumes, belezas, alegrias e dores das gentes da terra, Onildo sempre teve sua obra marcada pela versatilidade do ecletismo. O mesmo compositor de A Feira de Caruaru compôs também letras de estilos e referenciais temáticos distintos, a exemplo de choros e de românticos boleros. Não por acaso, Gilberto Gil a ele se referiu como o Grooveman, que dá nome ao filme. Encaminhando-me para o final, mas algo há ainda a ser esclarecido. O que fazia o nosso homenageado numa aula para calouros do curso de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida da UFPE aqui em Caruaru? Embora alguns teimem em ignorar, a medicina, como a poesia, também é arte. A arte de compreender, de tocar o ser humano no âmago de suas sensibilidades. Em trabalho intitulado Contribuições do Módulo de Vivência Integrada na Comunidade para a Formação da Identidade Médica, Relatos de uma Vivente, do livro Vivência Integrada na Comunidade, Implicações e Desdobramentos na Formação Médica, publicado em Porto Alegre pela Rede Unida em 2019, a autora Antoniane Alves, estudante de medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim defendia a íntima relação entre a medicina e a arte. Podemos citar, dizia ela, a arte e suas múltiplas linguagens como um modo de entrelaçar cognição, sensação e criatividade a fim de ampliar o olhar e fornecer elementos que os livros médicos podem excluir. Um exemplo de como a arte pode subsidiar o fazer médico é a utilização da produção local de artes, poesias, contos, pinturas, músicas, como material para apropriar-se dos costumes, hábitos e percurso histórico daquele dado local em atividades de educação em saúde, educação permanente, durante encontros clínicos e na ambiência das unidades básicas de saúde. E descreve como conseguiu, com o auxílio da música A Feira de Caruaru, introduzir o seu preceptor, então médico do programa Mais Médicos, recém-chegado de Cuba, na vivência da realidade local no território da unidade básica de saúde que acabara de assumir. A cultura alimentar de um local, dizia a estudante, não se aprende com leituras técnicas. Considerando que a letra da música Feira de Caruaru retrata as feiras de todo o Nordeste, apresentei a música ao médico preceptor e com ele discuti a possibilidade de encontrar nas feiras, desde ervas, comidas, frutas, até hábitos e vocabulários que iluminariam a semiologia médica. Foi exatamente esse o espírito que naquele ano de 2018 moveu o curso de medicina do NCV da UFPE ao contato com nosso homenageado, a torná-lo parte da formação médica dos estudantes já no início do curso. O diferencial é que aqui estes possuem todos os anos o privilégio
de vivenciar a letra da música no ambiente da própria feira. Naquele março de 2018, tiveram também o privilégio do contato com o próprio compositor. Num país em que se deixa que acervos do patrimônio histórico e artístico virem cinzas, reconhecer a contribuição de Onildo Almeida para a produção cultural e o universo acadêmico é mais do que uma obrigação. Em 2018, por ocasião de seus 90 anos de natalício, Onildo Almeida teria dito: "Eu ganhei o mundo sem sair de Caruaru." Humildemente, eu diria que não. O mundo, este sim, é que ganhou. E como ganhou? O caruaruense, pernambucano, nordestino, doutor Onildo Almeida. Gostaríamos de registrar também a presença da diretora de gestão acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFPE, professora Cátia Cunha, e do assessor do reitor, Alexandre Viana. Então, neste momento, anunciamos a leitura pelo magnífico reitor, professor Alfredo Gomes, do termo indagativo ao poeta Onildo Almeida. Por proposta apresentada pelo Núcleo de Ciências da Vida, ouvido o Conselho do Centro Acadêmico do Agreste, e aprovado por unanimidade pelo Conselho Universitário da Universidade Federal de Pernambuco, consulto o poeta Onildo Almeida se aceita receber o título e grau de doutor honoris causa, confirmando diante das autoridades universitárias aqui presentes e dessa belíssima plateia, né, gente? Diante do reitor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Alfredo Macedo Gomes, dos ilustres membros do Conselho Universitário, das autoridades e público presentes, eu, Onildo Almeida, declaro aceitar o honroso grau de doutor honoris causa, prometendo honrar este título e grau que me são outorgados. Assim, prometo. Então, anunciamos a trasladação das vestes talares pelo cerimonial da UFPE. A samarra é uma vestimenta das vestes doutorais próprias do cerimonial universitário. Remonta ao cerimonial multissecular da Colenda Universidade de Coimbra, Portugal, da qual as universidades brasileiras herdaram as tradições do protocolo acadêmico. As samarras são específicas nas cores das áreas do conhecimento, nesse caso azul, artes, ciências humanas e comunicação. Então, neste momento, faremos a leitura do ato que concede o título. Ato número 14, ementa, outorga o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco ao compositor, músico e poeta caruaruense Onildo Almeida. O reitor da Universidade Federal de Pernambuco, no uso de suas atribuições e de acordo com o estabelecido no artigo 33, inciso 8 do Estatuto da Universidade e, considerando a proposta apresentada pelo Núcleo de Ciências da Vida, aprovada pelo Conselho do Centro Acadêmico do Agreste e, por unanimidade, pelo Conselho Universitário, em sessão realizada em 16 de junho de 2021, considerando
e o poeta Onildo Almeida contribuiu para a divulgação da cultura nordestina, pelo seu incansável trabalho de compositor, comunicador e, sobretudo, através de sua extensa produção artística, dedicação à música. Como compositor, contribuiu para a disseminação da música e da cultura da região Nordeste, tornando-se mais conhecido principalmente pela composição da música Feira de Caruaru. Compôs uma grande quantidade de músicas que se tornaram conhecidas e cantadas Brasil afora. Resolve conceder ao compositor, músico e poeta caruaruense Onildo Almeida o título de doutor honoris causa da Universidade Federal de Pernambuco, dado e passado no Centro Acadêmico do Agreste ao 13º dia do mês de agosto do ano 2021. Professor Alfredo Macedo Gomes, reitor. Então, nesse momento, o magnífico reitor fará a concessão do título. De acordo com as leis da República Federativa do Brasil e com os poderes que me são conferidos, eu, Alfredo Macedo Gomes, presidente dos Conselhos Superiores e reitor da Universidade Federal de Pernambuco, concedo ao poeta Onildo Almeida o título de doutor honoris causa, podendo o agraciado fazer uso de todos os direitos e prerrogativas inerentes a esse título e grau. Assim o concedo. Podem sentar, por favor. Aí o reitor assina o ato e o diploma, junto com o doutor honoris causa. Parabéns. Então, nós vamos convidar para prestar uma homenagem ao senhor Onildo, o servidor aqui do CAA, José Urbano. Magnífico reitor, professor Dr. Alfredo Gomes, em nome do qual eu cumprimento todos os membros da mesa, as autoridades presentes, a comunidade universitária, senhoras e senhores. Caruaru vivencia um momento histórico extraordinário. E somos provavelmente a única cidade do país que nasceu dentro de uma feira. Caruaru nasceu após a sua feira, e os relatos históricos nos contam que em outubro de 1782, nós tivemos a bênção especial do primeiro marco da nossa cidade, que foi exatamente a igreja de Nossa Senhora da Conceição, idealizada pelo nosso fundador, proprietário da grande fazenda, José Rodrigues de Jesus. E a história deu um salto grandioso, e em 1956 coube a seu Onildo a grandeza de construir a música da feira, e que eu particularmente denomino o segundo grande hino de Caruaru. A feira é extraordinária. Imaginem os senhores a emoção que eu sinto como servidor dessa instituição, com muita honra desde o ano de 2008. E antes disso, eu sou filho de um casal de feirantes. Até os meus 20 anos, eu vivenciei o dia a dia da feira de Caruaru. E a feira, que tem uma denominação gigantesca do nosso maior folclorista, Luiz da Câmara Cascudo, de que a feira é a verdadeira universidade do povo.
A feira é uma universidade pelo painel cultural que é. E nós estamos aqui, no ambiente universitário, vivenciando e homenageando a grandeza, a sensibilidade poética do nosso querido mestre Onildo Almeida. Eu conheço o seu Nildo há vários anos e lembro nos tempos de criança que havia um sistema sonoro e a gente ouvia, né, o hino da feira e eu dentro da feira, na minha infância, na minha adolescência. Então, sinto uma dificuldade até, e confesso aos amigos, de separar razão e emoção, que é um momento valioso, um momento histórico. E como um singelo professor de História, a ciência humana nos explica de que nós temos que habitualmente, na nossa atividade, separar razão e emoção. Eu não consigo, não tenho facilidade não. Razão e emoção misturam-se na cabeça. E quando a gente está num momento grandioso, valioso e histórico para a nossa cidade. Para não ser traído pela emoção, eu fiz um pequeno resumo da biografia do nosso amigo Onildo, e tem uma relação, ele como mestre e eu como discípulo. Seu Onildo é membro, com muita honra, da Academia Caruaruense de Cultura, Ciências e Letras, aonde eu faço parte, e registramos aqui a presença do presidente da instituição, o senhor José Severino. E na singela condição de hoje presidindo o Conselho Caruaruense de Políticas Culturais, em nome de todos os fazedores da nossa cultura, os anônimos ou os famosos, os artesãos, os intelectuais, a cultura de Caruaru, popular ou erudita, eu trago uma singela homenagem ao nosso querido mestre e amigo Onildo Almeida. Se me pedissem para definir Onildo numa só frase, eu não teria nenhuma dificuldade. Onildo Almeida é um mestre com a simplicidade de um discípulo. Isso também faz toda a diferença. O calendário assinalava o ano de 1928. O dia era 13 do mês de agosto e na casa de número 310 da Rua dos Guararapes, aqui em Caruaru, o jovem casal José Francisco e Dona Flora Camila de Almeida contemplavam o nascimento de Onildo Almeida. De família numerosa, foram 14 irmãos, dos quais 7 sobreviveram. Num lar harmonioso e muito musical, além de um rádio e vitrola, havia também violino e bandolim. Em 1946, aos 18 anos de idade, Onildo teve a inspiração para a primeira composição, intitulada Não Me Abandones. Em 1951, chegou à Rádio Difusora em Caruaru e contratou os irmãos José e Onildo Almeida com 2 programas naquele prefixo, Vesperal das Quintas e Expresso da Alegria aos domingos. O seu primeiro instrumento musical foi um pandeiro, e no ano de 1955, Onildo conquistou o primeiro prêmio com a marchinha musical Linda Espanhola no Carnaval do Recife. Em Caruaru, com a formação do grupo Cancioneiros Tropicais, posteriormente denominado Vocalista Caetés, nasceu a parceria com Luiz Queiroga. Era 1956 e a inspiração originou a música Feira de Caruaru, sucesso até os dias de hoje. Nesse mesmo ano, ocorreu um encontro ocasional com Luiz Gonzaga, na Rádio Difusora, e ele regravou a música no ano seguinte, que era o centenário de Caruaru. Em 32 anos de parceria com Luiz Gonzaga, foram gravadas 22 músicas que se tornaram sucessos nacionais. Viúvo da primeira esposa, Dona Adalice Rosa Almeida, com quem teve 3 filhos, em 2013, Onildo casou com Dona Helenita Maria da Silva Almeida, presente nesse evento a graciosidade da mulher nordestina e a sua musa inspiradora. Em 2006, ele foi homenageado quando a Feira de Caruaru se tornou patrimônio imaterial e cultural brasileiro. Em 2016, seu Onildo conduziu a tocha olímpica aqui na cidade. Merecidamente recebe o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal de Pernambuco. E para finalizar a nossa singela homenagem, o desafio maior. Durante os 3 anos que a proposta da universidade para a reitoria, exatamente do título merecidíssimo de seu Onildo, agora doutor Onildo, eu tive a satisfação de ser convidado pelo nosso professor do núcleo, Saulo Feitosa, que está aqui na mesa, para juntar o material sobre o seu Onildo. Foi um desafio. Resumir 93 anos de uma vida grandiosa, é um arquivo gigantesco. E para mim agora o desafio, e o segredo que tive que manter isso, né, para esperar exatamente esse momento extremamente fértil, extremamente bonito, extremamente humanizado. É assim que eu resumo esse momento que nós estamos vivendo.
Para concluir a minha singela participação, nada melhor do que homenagear um poeta com poesias. Mas aí naquele entendimento, a poesia gigantesca do mestre Onildo e a minha singela ousadia como aprendiz, não de poesia, que não existe escola que ensine poesia, mas sim fazendo uma singela rima para descrever a grandeza de seu Onildo entre nós. E eu digo mais ou menos o seguinte: Onildo nasceu poeta, trouxe na alma seu talento, decantou versos e rimas, desejos, sonhos, pensamentos, para alegrar sua gente, enaltece a todo momento. Foi no ano 28 que a estrela brilhou, no céu de Caruaru, a poesia clareou, da dimensão musical, Onildo Almeida chegou. Menino, nasceu poeta, de forças, fé e talento, um artesão das palavras, narrador de sentimentos, um fazedor de cultura, iluminado pensamento. Caruaru é um berço de artistas e poesias, cidade tão decantada que a arte reverencia, dos filhos a sua feira, da gente a sua alegria. Vitalino, Austrégésilo, Nelson Barbalho e Condé, Ludogero e Otrope, Machadinho, Cadetu, vem ouvir Onildo Almeida na feira de Caruaru. Homem da poesia com letra inovadora, amante da nossa feira, a sua musa inspiradora, nos deu a melodia de sua alma sonhadora. Onildo foi nas lembranças, mergulhou em filosofias, manuseou as palavras, fez métrica e simetria para decantar a nossa feira com a mais bela poesia. Luiz Gonzaga gravou, na voz, força e emoção, imortalizou os versos, engrandeceu a canção e o povo acolheu, surpreendeu a aceitação. Onildo, agora doutor, faz parte desse reinado. Na Princesa do Agreste, seu lugar é consagrado e nas páginas da história, seu nome em ouro gravado. Rendemos justa homenagem com calorosa emoção. Na franqueza dos meus versos, embalado em admiração, como artesão da poesia, um operário da educação. É o FPE, é o campus do Agreste, valorizando a cultura e a grandeza do Nordeste, os matutos de Caruaru, valentes cabras da peste. Parabéns, Onildo Almeida, Deus lhe fez para muitos versos, pelas belas poesias, pela obra e intelecto, pela jornada da vida, saúde, sorte e sucesso. Meus parabéns, senhor Onildo. Gratidão pela atenção. Nós registramos e agradecemos também a presença do pró-reitor para assuntos estudantis da UFPE, professor Fernando Nascimento. Então, anunciamos a palavra do professor Saulo Feitosa. Por favor, professor. Certo, é que eu não estou me ouvindo, não sei porquê, deve ser a emoção, doutor Onildo Almeida. Então, pessoal, eu, sem formalidades, vou me dirigir ao reitor Alfredo, numa atitude de agradecimento. Um agradecimento muito especial por ter priorizado, né, a tramitação e a aprovação do título de doutor honoris causa ao doutor Onildo Almeida. Eu me dirigi também ao diretor do campus, professor Manuel Guedes, que diversas vezes me perguntava como é que anda a tramitação desse processo. Agradecer também ao professor Manuel por esse cuidado com esse título que foi aprovado pelo Conselho do Centro Acadêmico do Agreste ainda no ano 2018. Quero agradecer à professora Rosane Lacerda por ter feito a indicação no contexto da visita do professor Onildo ao curso de Medicina, numa aula que a gente previa 1h30 e se estendeu por 3 longas horas, onde ele nos deu uma aula muito interativa, muito participativa, a gente agradece muito, e foi justamente naquele contexto que a professora Rosane Lacerda fez essa indicação. E aos familiares, dona Lenita, aos amigos, às autoridades aqui presentes, aos professores do Núcleo de Ciências da Vida, aos professores do campus aqui do Agreste, eu quero falar da minha alegria
de uma maneira bastante emocionada, porque é o primeiro título que esse campus concede a um pernambucano caruaruense. Os 2 títulos anteriores foram concedidos a professores que já eram também doutores, né? O professor Boaventura de Souza Santos e o professor Bernardo Charlot, que são um professor de Portugal e outro professor da França. Então, o terceiro título é concedido ao professor Onildo, embora tenha sido aprovado anteriormente a esses 2. E a demora na aprovação definitiva do título pelo Conselho da Universidade foi justamente porque nós tivemos mudança nos processos. Antes era tudo manual, a gente tinha que fazer tudo aqui e enviar para Recife, e hoje tudo é muito mais rápido, né? A gente tem os processos que são hoje apresentados em qualquer campi da universidade, e ele rapidamente é atendido lá em Recife. Então, isso também retrata as histórias das músicas de Onildo Almeida. Quer dizer, o título de Onildo Almeida foi construído dentro de um processo ainda manual. E nós agora estamos numa nova fase da universidade. E o fato desse título ter começado ainda naquela fase manual, eu estou vendo ali atrás Veríssimo, por exemplo, que é servidor aqui nosso, né, que lidou muito com esses processos, Lúcia também, que está ali atrás, e todos nós sabíamos da dificuldade que era trabalhar aqueles processos, né? Então, foi um título que foi também trabalhado, como o professor Urbano lembrou, com muita dedicação, né? Porque as pessoas todas tinham que, manualmente, né, acompanhar aquele processo. Então, por isso, a gente demorou de 2018 até 2021 para vivenciar esse momento. Mas, certamente, pode ter havido outras forças que a gente não conheça que conspiraram para que esse título acontecesse hoje, exatamente hoje, e que coincidisse com os 93 anos do Dr. Onildo Almeida. Então, simbolicamente, é muito importante que, ao celebrar os 93 anos, ele faça a sua festa de aniversário juntamente com a festa da Universidade Federal de Pernambuco durante a celebração de seus 75 anos. Então, podemos apostar, doutor Onildo, que nada aconteceu por acaso. Então, para nós, é a festa da interiorização da universidade pública, é a festa da interiorização da Universidade Federal de Pernambuco, é a festa do reconhecimento, da produção do conhecimento, da produção do saber, que o doutor Onildo Almeida representa muito bem. Eu fiquei muito sensibilizado quando, em uma das visitas à sua residência, ele nos falou que as composições que fizeram sucesso na voz da grande intérprete nordestina Marinês foram inspiradas nas mulheres que apanhavam café na plantação de café de seu pai. Então, essa sensibilidade do pesquisador, poeta, compositor, que traz para a sua letra, para as suas composições, as histórias de vida dessas mulheres, trabalhadoras, batalhadoras, que, mesmo estando fazendo um esforço físico naquelas plantações de café, elas conseguiam demonstrar a sua capacidade de produzir arte, a sua capacidade de cantar. E assim como Onildo coletou junto a essas mulheres aquelas canções, coletou também muitos outros conhecimentos junto aos feirantes, junto aos artesãos, junto às pessoas, homens e mulheres, com os quais conviveu durante esses 93 anos. Então, para a Universidade Federal de Pernambuco, conceder a outorga do título doutor honoris causa ao doutor Onildo Almeida é também combater o racismo epistêmico e o próprio racismo acadêmico que não reconhece esses conhecimentos, que não reconhece esses saberes. Então, para nós, o doutor Onildo Almeida, ao aceitar o título de doutor honoris causa, ele também legitima os saberes outros,
os saberes que não estão nos espaços da academia, os saberes que geram vida, os saberes que produzem a cultura e que mantêm as pessoas vivendo de acordo com seus usos, seus costumes e suas tradições. Então, quem ganha, doutor Onildo, é a universidade. Eu fico muito feliz de participar desse momento. Agradeço a Roberta por ter me concedido a fala, nem estava preparado para falar, mas digo-lhe de todo o coração que, para mim, é um motivo de muita alegria e é emoção grande poder participar dessa data de hoje, e nós temos certeza, o senhor honrará esse título e a universidade será a principal beneficiária. Muito obrigado. Anunciamos a palavra do diretor do Centro Acadêmico do Agreste, professor Manuel Guedes. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o magnífico reitor da UFPE, professor Alfredo Macedo Gomes. Nosso querido homenageado nessa tarde de hoje, senhor Onildo Almeida. Nosso vice-diretor do campus do Agreste, professor Gilson Lima. O professor Saulo Feitosa e Vitor Caiafo, ex-coordenador e coordenador do Núcleo de Ciências da Vida, proponente do título do nosso homenageado. Saúdo a todas as autoridades, todos os familiares, professores, servidores aqui presentes. Hoje é mais um daqueles momentos históricos para a nossa UFPE e para esse campus. Ao homenagear o músico, poeta, compositor Onildo Almeida, estamos fazendo muito mais que conceder o merecidíssimo título de doutor honoris causa da nossa instituição a um notável da cultura pernambucana e brasileira. Comparo esse momento com uma declaração de amor, com uma entrega de uma aliança a uma noiva, pois celebramos hoje um casamento, uma homenagem definitiva da academia a todos aqueles que fazem cultura em Caruaru e região, aos quais merecem todo o nosso reconhecimento. Onildo, hoje você representa todos eles. Se enganam ainda aqueles que acham que hoje essa homenagem, título ou honra é apenas de Onildo Almeida. Ela é nossa, é da UFPE, pois ao concedermos esse título, estamos trazendo para o nosso quadro de doutores um brilhante da nossa cultura. Haveria homenagem maior ao UFPE? Realmente, essa cerimônia é muito maior do que a entrega de um título. Inauguramos um novo momento da história, a possibilidade de sermos o que sempre sonhamos em ser, uma universidade amplamente integrada com os saberes populares e a cultura local, convidando todos a participarem conosco desse processo de formação. Assim, Onildo, proponho que esse título não seja apenas um troféu em sua estante, um certificado em sua parede. Te convido para que possa entrar em nosso ambiente mais nobre da instituição. Não falo de um salão nobre, ou de um anfiteatro, ou de um belíssimo prédio como esse. Te convido para estar conosco nas nossas salas de aula, compartilhando com nossos professores e alunos todo o seu conhecimento, ao qual reconhecemos hoje com esse título. Nesse momento, acho importante pensarmos sobre a história e a trajetória das universidades. Elas surgiram no século V, com o estudo da matemática, teologia, filosofia, anatomia, depois botânica, astronomia, medicina, direito. A produção do conhecimento era voltada para o enobrecimento do espírito dos homens, tornar mais alto a sua virtus, poder. Não à toa consta em nossa oração virtus impáfida, poder sem temor. Eram escolas catedrais, fundadas por monges, reis ou papas, encastelados. Não à toa, a UFPE surge
com seu primeiro curso de Direito no Brasil, no mosteiro do meu querido colégio de São Bento, em Olinda. Pela influência da Universidade de Coimbra, com herança portuguesa e católica, com cerimoniais multisseculares e vestimentas talares, a beca, a samarra, o capelo. O ambiente sagrado e restrito dos mosteiros deu origem às universidades, essas que mantinham o estilo de isolamento e distanciamento da sociedade. Era uma universidade encastelada, voltada para si própria, para a pesquisa, para a ciência, que vivia assim, alheia às grandes questões e revoluções da humanidade. Hoje, nosso desejo passa em transformar a nossa universidade em uma universidade presente, integrada com a sociedade, desencastelada, uma universidade conectada aos grandes desafios sociais, ambientais, culturais, econômicos e políticos, mantendo seu protagonismo na produção do conhecimento, sua visão inovadora e a memória da tradição, mas nunca mais isolada entre muros. Queremos uma universidade viva, que transforma, uma universidade onde não haja limites entre a nossa comunidade acadêmica e a nossa comunidade local. Talvez agora faça mais sentido tudo que essa cerimônia de hoje representa. Nós, professores, vindo na sua maioria de Recife, tínhamos a ideia que levaríamos todo o conhecimento da capital a essa região. Pobre de nós. Logo percebemos que aqui teríamos muito mais a aprender do que a ensinar. Nos mostraram toda a fé no plantio do milho, no dia de São José, nas romarias de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, ou nas missas do vaqueiro, que junta a gente além do horizonte. Nos mostraram todos os sons, rimas e músicas, seja de Azulão, João do Pife ou Sebá. Não podemos deixar de falar que na vitrola não para um segundo de tocar os discos de Gonzaga e Onilton que estão lá. Nos mostraram uma experiência única, a feira, o empreendedorismo e o saber popular. Riquezas que anos de luta duramente para entender, para artigos, livros, teses publicar. Nos mostraram como construir riquezas a partir de coisas tão simples como o barro ou o artesanato de Vitalino. E realmente não pode haver nada mais lindo do que a arte que se revela nos restalhos e festas de panelas, nas sobras de tecido do sul, no trançado de palha e até no bordado, que a Renascença deixará como legado de pessoas que sabem viver. E o mais importante, nos ensinaram que podemos ser felizes, que podemos fazer uma festa durar um mês inteiro, pois não há nada mais simples e verdadeiro do que ser recebido o ano inteiro por um povo arretado e festeiro. Unido, nada mais sabe do que dizer: a Feira de Caruaru faz gosto de a gente ver de tudo que aí no mundo nela tem para vender. Tem massa de mandioca, batata assada, tem ovo cru. Tem cesto, balaio, corda, tamanco, greia, tem boi tatu. Verdade. De tudo que há no mundo, há na Feira de Caruaru. Como disse nosso professor Luizinho, agora tem até doutor. Viva o nosso mais novo e ilustre doutor da UFPE e de Caruaru, Onildo Almeida! Obrigada, Emanuel. Então, anunciamos a palavra do mais novo doutor honoris causa da UFPE, poeta Onildo Almeida. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos vocês, dizendo que não vou fazer nenhum discurso, porque o que já foi dito aqui, já foi revelado, é verdadeiro, porque tudo aconteceu na vida de um homem que eu diria que não programou nada disso.
as coisas foram acontecendo. E, como tal, também se desenvolvendo. O sonho do meu pai era me ver com um anel no dedo, como doutor. E eu fugi o mais possível dos estudos. Que contraste, né? Que desgosto para um pai que quer ver os filhos naquela, né, de melhor. Mas, por outro lado, uma coisa me incomodava, que era a música. Meu pai, que foi um grande comerciante aqui em Caruaru, quando Caruaru era pequena, a ponto de ter 5 ou 6 ricos, o resto era povo. E povo não tem dinheiro, povo tem problema. Então, meu pai tinha a esperança de ver o filho como doutor. E me botava no colégio, eu gazeava a aula. Eu fugia daquilo que meu pai programava. Eu fui rebelde ao extremo. E por conta disso eu devia ter pago por isso. Mas não paguei. Porque os caminhos que eu segui com honestidade. Eu procurei fazer aquilo que sempre me pareceu bom. E levei a vida assim. Meu pai, como grande comerciante, morreu de um infarto, de tanta preocupação em ganhar dinheiro. Era considerado um dos ricos de Caruaru. Caruaru só tinha 5 ricos. Meu pai estava incluído. Ele tinha padaria, mercearia, posto de gasolina, tinha depósito de saco de café, tinha fazenda de café. Então, meu pai soube crescer na vida. E qual é o desejo de um pai? É ver o filho acompanhá-lo. E eu, ao contrário, fugia de tudo que meu pai queria. Eu não me arrependo pelo seguinte, porque os caminhos que eu abracei, que eu procurei andar por eles, me deram um nome que muita gente de posse, de dinheiro, quer comprar, inclusive, e não consegue. Eu tenho nome na Europa. Por quê? Quer que eu tenha nada com a Europa? Por simples uma música que eu fiz, que foi apresentada na Alemanha, e a orquestra de Berlim, não sei por causa de quem, um arranjo fabuloso de uma música chamada Feira de Caruaru. Que coisa! Eu costumo dizer, toda cidade tem feira. E toda feira, é igual. A de Caruaru era diferente. Por quê? Porque vendia até automóvel, vendia cavalo vivo, vendia boi no meio da feira, um boi para vender. Nunca vi isso em feira nenhuma, só lá de Caruaru. Tinha lojinhas de miudeza, barraca de miudeza, botão, broche, linha. Impressionante. Esse negócio de vender em feira, na porta da loja, a loja tem tudo isso, mas tinha uma barraquinha na porta da loja, na feira de Caruaru.
Então, ela tornou-se a coisa mais importante para a cidade, como ainda hoje é. A Feira de Caruaru é uma das coisas mais importantes, é o sustentáculo do povo da região. É tanto que a cidade cresceu e a feira cresceu com a cidade. A feira é enorme. Ela subdividiu-se. Em todo o bairro tem um pedaço da feira, porque não cabe mais dentro da cidade. Então, Caruaru está definido. Caruaru é a cidade da feira. Ora, e essa feira cresceu o nome dela no exterior. Em São Paulo, todo mundo conhece a Feira de Caruaru. E eu cheguei certo dia em São Paulo, num restaurante, eu e as 5 pessoas daqui que nós fomos para São Paulo, fomos almoçar. E lá, subimos no primeiro andar, tem um restaurante cheio de gente, muita. O garçom disse, uma mesa? Digo, uma mesa. Está muito cheio, é o momento que eu vou conseguir. Aí conseguiu uma mesa lá, e estava arrumando a mesa, etc. Disse, vocês não são daqui não, né? Eu digo, não, são de Pernambuco. De Pernambuco, gente, de Caruaru. De Caruaru? Ô, pessoal, o garçom gritou. Ô, pessoal da Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. Eu fiquei, não é possível, até aqui. É um nome doce. Caruaru é um nome que veio para acontecer. E quando como Caruaru nasceu, pouca gente sabe. E de frente da igreja da Conceição, ali tinha uma capelinha, na Rua do Comércio. E ao lado, onde tem a Rádio Liberdade, por ali naquela descida, tinha um poço d'água grande, que dava muito cururu. No inverno, aquela região ficava cheia de cururu. Aí o poço chamou-se Poço do Cururu. E o pessoal que vinha do sul do país para Campina Grande ou para outras cidades que passavam por Caruaru, paravam
gravou e foi sucesso. E assim eu tenho muitas histórias que eu passaria aqui o resto da tarde, pela noite, contando. Porque cada música que a gente faz tem uma história, tem uma motivação. Você vê uma vontade de fazer, de escrever, você escreve. É o poeta, o escritor. O escritor escolhe uma história e cria coisas, vai para o livro e aquilo se eterniza. Esse é o papel do compositor. E, como tal, eu me dei muito bem. Fiquei conhecido até no exterior. E, por conta de tudo isso, estou aqui hoje recebendo essas homenagens, essas opiniões. Isso não tem dinheiro que pague. Isso é o fruto do seu trabalho. É o reconhecimento levado ao povo, que o povo apoia. Continuar, porque eu quero agradecer a vocês que compareceram, a vocês que promoveram, a vocês que estão me dando um título que eu jamais pensei em possuí-lo. E isso, mais uma vez eu digo, não tem dinheiro que pague. Isso é o fruto de coisas que acontecem na vida. E, como tal, isso nos imortaliza. E eu tenho um nome hoje imortalizado, porque ninguém me conhece na Europa, mas eu tenho música lá rodando, e quando vai rodar, o camarada diz, música de fulano de tal, música de Onildo Almeida. Eu já ouvi falar nesse nome. São coisas da vida. E, como tal, eu me sinto realizado. Eu estou com 93 anos. Pouca gente acredita que eu tenho essa idade. Mas não é pela idade. É porque eu estou inteiro. Eu não tenho doença. Eu não ando capengando. Se precisar correr, eu corro. Entendeu? Aqui fica o meu muito obrigado por tudo isso, pelo convite que eu tive de comparecer e de ser abordado aqui. Eu estou realmente, a cada dia que passa, mais realizado. Hoje eu recebi à tarde, nem esperava, amigos de Recife que vieram aqui, esse casal que aqui está, que é uma das novas amizades que eu fiz, que eu ganhei, eu não fiz, eu ganhei, entendeu? Isso eu estou realizado. E resta agradecer a todos vocês e à direção dessa mesa e dizer que eu continuo o mesmo Onildo Almeida de sempre. Amém? Anunciamos o pronunciamento do magnífico reitor, professor Alfredo Macedo Gomes. Eu acho que a gente poderia
antes de fazer a fala, cantar parabéns para o Nildo, né? Que ele está fazendo aniversário hoje, né? Não é isso, gente? Então, quem vai puxar aí? Parabéns para você. Bom, eu vou fazer uma breve fala. Eu acho que foi uma tarde assim magnífica, uma tarde histórica, memorável. E vocês não imaginam, para um caba de Uricuri, que eu sou de Uricuri, estar aqui nesse momento, nesse dia, né, coordenando, né, essa mesa para entrega de um título a um caruaruense, né, que, como ele narrou aqui, é a cidade que nasceu da cachaça, entender, viu, gente? Não pode ser uma cidade infeliz, tem que ser muito feliz, porque o pessoal parava e tomava uma cana. Então, essa cidade é uma cidade muito feliz. Então, assim, representa também, digamos, de outra forma, simbolicamente falando, o encontro também do processo da vida, né, do interior, né? A interiorização da universidade. No meu caso, eu tive que vir para Recife para estudar, mas assim, nós temos uma perspectiva muito forte de fortalecimento da universidade no interior do Estado. E nós temos feito isso, doutor Nildo, assim, com muita vibração, com muito contentamento. E essa tarde ela é brilhante por isso. Ela, aqui ouvindo Rosana Lacerda, professora que fez o panegírico, que eu quero, Rosana, agradecer, belíssimo panegírico, para Antônio, que fez aqui a sua fala também em homenagem, a Saulo, Manuel, né? Um abraço aqui para o vice-diretor Gils, em nome de quem eu faço uma saudação a todos aqui que estão presentes nesse momento. Dizer assim que é um momento muito especial, né? Nós estávamos, há poucos dias atrás, na entrega de um título de professor emérito, e o professor Flávio Braine, ele disse assim, que a gente conhece a universidade pelos seus professores eméritos e também, né, pelos seus doutores honoris causa, ou seja, aqueles que fazem parte, né, escolhido voluntariamente pela comunidade para honrar, para celebrar, para reconhecer, constitui uma galeria muito especial dessa instituição. E essa instituição, então, passa, em vez de emprestar um nome a uma determinada figura, ela passa a ser, obviamente, conhecida pela presença dessa figura. É o caso aqui do Onildo. A universidade se sente muito engrandecida, se sente muito envaidecida, orgulhosa de poder, obviamente, fazer esse momento, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer uma pequena conversa também virtual, né, alguns dias atrás, e naquele momento vieram nomes, né, que na minha infância e na minha adolescência era muito conhecido, né, figuras e personagens, né, que foram criados pelo doutor Onildo e pelas pessoas que contribuíam, né? Então, ouvindo o trio elétrico, trio nordestino, ouvindo Luiz Gonzaga, ouvindo Marinês, né, que povoava o imaginário sertanejo, o imaginário nordestino, embalava as noites, né, de festas, aquelas noites que tem também as atividades religiosas, mas que no final você tem sempre, né, as atividades festivas, né? Então, assim, é um acontecimento muito especial. Eu não vou me alongar, eu gostaria só de, nesse sentido, né, dizer que aqui com vocês, nessa tarde,
a Universidade Federal de Pernambuco se sente muito engrandecida. E essa ruptura que Saulo colocou, né, em termos do conhecimento, ela é muito importante, né? A obra de Onildo, a história de Onildo, a sua contribuição à cultura, a sua contribuição às artes, à música, já vem sendo objeto de estudo, não apenas aqui no Brasil, mas em outras partes também, pela relevância, pela riqueza, né, pela grande contribuição, portanto, que tem realizado. Então, neste ano em que a universidade faz 75 anos, esse é o ano também do centenário de um grande educador, Paulo Freire, aquele que, com a cultura popular, criou os serviços de extensão e cultura popular na universidade, né, trazer, digamos assim, a universidade para homenagear essa grande personalidade, né, essa grande figura brasileira que é Onildo, honra demais a universidade. Então, eu solicito aqui a todos que nós possamos fazer uma grande salva de palmas, né, em homenagem a Onildo Almeida. Com a palavra, Roberta. Obrigada, reitor. Então, reitor, a gente vai se emocionar mais ainda, viu? Então, a gente vai convidar aqui Adriano Campos e Manuelzinho do acordeon para cantar os parabéns. E Sebastião e Carlos Firmino. Deixa eu quebrar para fazer a entrega de uma pequena lembrança aqui da universidade também, né, a doutor Onildo. Com a contribuição da arte da universidade, da história da universidade, né, para o doutor Onildo, por favor. Então, com vocês, Sebastião e Carlos Firmino. Então, com vocês, doutor honoris causa, Onildo Almeida. Eu conheci uma linda espanhola. O meu coração pulsava tanto com o bater das castanholas. Seu lindo cantar encheu meu peito de alegria e de dor. Minha linda espanhola, dá-me por esmola um pouco de amor.
Serei toureiro se você quiser, e com um touro na arena lutarei. Só porque espanhola, por teu amor eu morrerei. Essa música eu fiz para Luiz Gonzaga. Ele chegou lá em casa certo dia e disse: "Pá, foi uma música que eu vou deixar de cantar." Eu digo: "Como é a história?" "Faço uma música que eu vou deixar de cantar." "Faço não." "Por quê?" Eu digo que eu vou fazer a música, você vai gravar e não vai deixar de cantar nunca. "Não, mas o povo não está mais querendo nada comigo, eu não tenho." Foi no tempo da Jovem Guarda, estava. Aí eu digo: "Faço não." Ele foi-se embora abusado. Nem se despediu de mim, foi embora. Aí eu vou para o Rio. Fui para o Rio, passei uns 10 dias lá e uns amigos meus foram me visitar no hotel, Nelba Hotel, no Aterro do Flamengo. Cheguei lá, aí chegaram meus amigos. Queiroga, Luiz Queiroga, produtor daqui de Caruaru, mas que estava no Rio, nas associadas. Ludo Gerotrop e mais 3 ou 4. Aí ele disse: "Ô Nildo, bota a música nisso aí." Puxou um papel da mesma. No avesso estava o verso: "O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem, eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou." Quando eu li isso, eu cantei. "O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, vocês reparem, eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou." Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão, cantava solto que nem cigarra vadia, e por isso ainda hoje sou o rei do Baião. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, este meu chapéu de couro e também o meu gibão, vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz e do Baião. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu. É a hora do adeus de Luiz e do Baião. Tá bom, né? Trouxeram o balaio. A feira de Caruaru faz gosto a gente ver de tudo que há no mundo.
feira de Caruaru tem massa de mandioca, castanha assada, tem ovo cru, banana, laranja, manga, batata doce, queijo e caldo, cenoura, jabuticaba, piné, galinha, pato e peru. Tem bode, carneiro e porco, se duvidar, é curu. Vocês, tem bode, carneiro, tem rede, tem baleeira, pra moda de menino caçar nambu, machixe, cebola verde, tomate, coentro, couve, chuchu. Arroz feito nas cordas, pirão mexido e nem angu. Mubia de tamborete feita do tronco de mulango. Oi! Mubia de tamborete feita do tronco de mulango. Tem loxa, tem ferro velho, sorvete de raspa que faz jaú. Gelada, cadu de cana, fruta de pai, mas mandacaru. Boneco de Vitalino, que são conhecidos em Terra Sul. De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Oi! De tudo que há no mundo tem na feira de Caruaru. Na feira de Caruaru. Thank you.